Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 178b. E nós estamos tratando do tema reencarnação em diversos mundos. Então, Kardec fez uma série de questões aos imortais abordando esse aspecto. Se nós estamos vinculados a um único mundo, se nós podemos reencarnar em mundos diferentes, quantas encarnações nós vamos precisar ter, enfim. São todos assuntos relacionados com a reencarnação e os modelos de mundos e condições que Deus nos oferece para a nossa própria evolução. Então, a questão 178b diz assim: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Então, quais pessoas que vão reencarnar na mesma condição que estavam antes de desencarnarem? Tá? Então, é nesse sentido. Então, quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Como foi dito a semana passada, na questão anterior, o espírito nunca vai retrogradar, mas ele pode estacionar. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, nós vamos vivenciar provas, nós vamos vivenciar expiações, e não mudamos o nosso comportamento. O nosso íntimo continua sem reformas, mesmo diante das experiências que a misericórdia de Deus nos ofereceu. Então, esse espírito ele não vai voltar para trás, mas ele vai permanecer estacionário. E como aquele remédio, que foi essa encarnação, não foi eficaz, ele vai ter uma nova, com uma condição um pouco mais apropriada à sua necessidade de evolução. Então, Deus não vai nos punir, mas Ele vai modificar os meios pela lei de causa e efeito, nos oferecendo novas provas, novas expiações, para que de uma forma mais intensa nós possamos reconhecer os nossos próprios erros e evoluir pelas experiências. Então, são esses espíritos que recomeçam no mesmo ponto, aqueles que perderam a encarnação por não se transformarem a partir das experiências que nós vivenciamos pelas provas, pelas expiações que a misericórdia de Deus nos oferece. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há seres mais e menos adiantados. Vamos comparar o mundo com a escola. Na escola, nós temos alunos de primeiro ano, alunos de segundo ano, e temos alunos do último ano. Então, se nós compararmos o grau de conhecimento de cada aluno nos seus diversos estágios evolutivos, eles vão ser diferentes, mas todos estão na mesma escola. É assim na Terra. Então, não é porque estamos encarnados aqui que todas as pessoas estão exatamente no mesmo grau evolutivo. Não. Alguns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. E a convivência entre essas diferenças é que possibilita a evolução pelo aprendizado. Então, aqueles que são mais espíritos inferiores ainda, convivem com espíritos mais elevados e pelo exemplo que eles fornecem, pelas oportunidades da caridade, enfim, pela convivência, é possível que ele aprenda, né? Não só pelas provas e expiações, mas também pela convivência. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Diante de um bom exemplo, nós podemos adotar esse exemplo como nosso comportamento, e aí estaremos evoluindo. 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Vamos entender isso. O espírito nunca vai retrogradar. Então, a cada encarnação, ele vai adquirindo mais conhecimentos, mais experiência e vai se tornando mais inteligente, menos ignorante, vamos colocar assim, né? Fomos todos criados simples e ignorantes, e à medida em que nós vamos aprendendo, nós vamos deixando de ser ignorantes. Acontece que nem sempre
a inteligência é utilizada para o bem. Às vezes ela é um instrumento que leva à perdição do espírito, mesmo diante da sua capacidade. Então ele adquire uma inteligência, ele adquire conhecimentos e ele, de repente, pelo orgulho, se considera um ser superior àqueles que estão à sua volta. Então a sua inteligência, ela vai proporcionar a ele um motivo de queda. Esse é um exemplo. Então, depois de uma encarnação em que o orgulho, a vaidade foram dominantes naquele ser, quando ele desencarna, ele vai renascer numa condição física em que ele não possa exercer essa inteligência, para que ele possa encontrar o caminho da humildade. Não vamos esquecer que durante a encarnação, o espírito passa por um processo de perturbação. Então, ele não se lembra de quem ele foi, de todos os seus conhecimentos. Tá? E nós temos uma amnésia relativa. Por que relativa? Porque essa amnésia só ocorre enquanto estamos encarnados. Então, as limitações do corpo, às vezes limitações físicas, o impedem de exercer essa mesma autoridade e esse poder que ele teve numa encarnação anterior, justamente para que ele encontre o caminho da humildade. É um exemplo que pode demonstrar isso que os espíritos responderam. Então, às vezes, ele vai renascer em condições em que ele não pode utilizar a sua inteligência, mas ele não perde essa inteligência. Ao desencarnar, ele vai recobrar a memória de todas as suas existências e ele vai manter os seus conhecimentos. O espírito nunca vai retrogradar. Tudo aquilo que aprendemos é uma conquista para o infinito. Não perdemos jamais. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Então, como foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é feito o estudo justamente desse tema, né, há muitas moradas na casa do meu Pai, os espíritos superiores eles vêm nos falar de classificação dos mundos. Né? Então, mundos primitivos, onde são vivenciadas as primeiras encarnações, mundos de provas e expiações, onde os espíritos começam a desenvolver a razão, mundo de regeneração, onde os espíritos vão começar a valorizar os sentimentos e combater as paixões deletérias, né? O orgulho, a vaidade. Mundos felizes, onde já vencidas todas as paixões, os espíritos vão vivenciar a caridade, o amor ao próximo, recebendo e doando numa convivência feliz, num mundo feliz. E finalmente chegaremos ao mundo divino, quando efetivamente estivermos em condições de amar no mesmo grau que Jesus nos ama. Ou seja, o amor incondicional, que compreende as nossas imperfeições, que nos aceita como somos. Então, essa é a classificação que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas da Casa do Meu Pai. E que Kardec, quando faz essa pergunta, os espíritos já dão uma introdução do que seria revelado depois, porque o Evangelho só foi publicado anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Então, como nós já estudamos também o Evangelho, dá para fazer uma analogia aqui. À medida em que o espírito é recém-criado e ele está iniciando nesse processo ainda muito ignorante, o corpo ele é um limitador de ações. Então ele é mais denso. Não só o corpo físico, mas também o perispírito que ele usa. Os mundos primitivos, eles têm condições de vida difíceis. Então, por isso o perispírito ele é de acordo com esses mundos e os corpos são mais rudes, né? Mais animalizados.
À medida em que o espírito vai vivenciando experiências e vai encontrando o caminho da razão, ele vai tendo corpos um pouco melhores. Então, se nós analisarmos a história do nosso planeta, nós vamos ter homens de Neandertal, que são os primeiros considerados homens. Então, eram corpos rudes, cérebros pequenos, membros alongados e aparência animalizada, até evoluirmos para o Homo sapiens, que somos nós. Quer dizer, o cérebro já está um pouco maior, o físico ele tem mais suavidade. Então, houve uma evolução. É isso que os espíritos estão dizendo. À medida em que o espírito evolui, ele conquista uma qualidade de vida melhor. E os corpos vão se transformando nesse sentido. Então, de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, existe uma evolução no corpo que nós vamos usar. Quando nós chegarmos ao mundo de regeneração, nós vamos utilizar também corpos, mas um pouco mais sutis. E no mundo de regeneração, não haverá mais a necessidade de restrições. Porque os espíritos que desejam se regenerar, eles não vão mais culpar o outro pelas suas dores. Eles têm plena consciência de que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, no mundo de regeneração, os conflitos são íntimos e não interpessoais. Quer dizer, não teremos mais a guerra, não teremos mais discórdia, não vamos conviver com o ódio. No mundo de regeneração, nós vamos resgatar os últimos erros cometidos ao longo de toda a nossa história, sempre conscientes de que somos que somos imperfeitos e por isso falíveis, mas jamais vamos responsabilizar o outro pelas nossas desditas. Nós vamos ter essa consciência de que somos frutos dos nossos próprios atos. Então vamos nos esforçar na prática da caridade, na prática do evangelho, e não vamos jamais colocar a culpa no outro pelo nosso desconforto, não é? Isso vai trazer uma sociedade mais harmônica. Quando nós superarmos todas essas paixões e finalmente tivermos resgatado todos os erros das inúmeras encarnações pelas quais nós passamos, aí nós vamos para um mundo feliz. Vamos aprender a amar. Esse processo vai nos levar à divindade. Então, depois que aprendermos a amar, nós vamos nos tornar espíritos puros. E aí, quando chegarmos nesse estágio, não vamos mais passar por encarnações, não temos mais necessidade de provas, não temos mais necessidade de expiações. Já aprendemos a realizar a caridade, a exercitar o amor ao próximo e vamos chegar num mundo divino onde estaremos totalmente desmaterializados. Então foi isso que o Espírito quis dizer, que à medida em que nós vamos mudando de mundos, nós vamos tendo o corpo apropriado ao nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito, no sentido da prática do amor, do exercício da caridade, menos material ele é, porque ele não precisa das limitações. Ele tem total liberdade de ir e vir, ele tem uma condição de vida mais simples, porque jamais vai desejar fazer mal a alguém. Então, não tem limitações que o impeçam. Não é? É como Jesus, ele esteve entre nós, ele foi perseguido, foi caluniado, foi crucificado e ainda assim nos amou, pedindo ao Pai que nos perdoasse, retornou ao terceiro dia, esteve entre os apóstolos, né, sem censuras, sempre oferecendo a compreensão das nossas imperfeições e nos dando condições de aprender através da sua experiência. Muito bem, o tempo voa e hoje eu até me estendi bastante. Então, na próxima semana, nós vamos retomar o estudo na questão 182. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz. Que a vossa luz, que as vossas bênçãos se façam no nosso mundo, que passam por provas, por expiações
tão pungentes diante desta pandemia, mas que encha nossos corações de esperança, na certeza da presença, da misericórdia e do amor que Deus tem para com todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos ter outros momentos assim, pois é em vosso nome que encerramos esta reunião. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.